E quantos nós vemos na Bíblia eram estéreis. E não havia possibilidade disso acontecer. Não havia possibilidade de um milagre acontecer. Mas Deus está dizendo para você falar em cima das impossibilidades, porque não é aquilo que você vê, ou a circunstância que você está. É pela palavra que você recebeu que vai acontecer. Pai amado, Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por esta segunda semana do propósito de fé dos 52 dias. Meu Pai, nós não somos nada e não vamos conseguir nada se não for o Senhor. Tudo o que vem é de Ti, e o que nós devemos e podemos fazer é devolver. Nós não temos nada, Senhor. Toda graça, todo favor, todo fôlego de vida, Senhor, toda proteção, todo zelo, toda misericórdia vem de Ti. E eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus, pela vida, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, vitórias, alegrias. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de estar aqui na Tua casa, de estar louvando e engrandecendo o Teu nome. Senhor, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, tudo que falamos, pensamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado, bloqueado, Senhor, a Tua presença de nós. Nos perdoe, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Visita, meu Pai, o nosso povo, aqueles que estão aqui, aqueles que estão chegando, aqueles que estão pela transmissão. Eu peço uma bênção especial. Meu Deus, e neste momento, eu quero ordenar que todo ataque nas emoções, que todo cansaço, que todo peso, que todo sentimento de tristeza, que toda confusão mental, que todo cansaço excessivo, que todo espírito que se levantou para destruir o nosso povo, destruir a igreja, destruir, meu Deus, aqueles que estão neste propósito, que todo ataque gerando divisões, separações, brigas, contendas no casamento, na família, com os filhos, você que vem amornando, esfriando, distraindo, sabotando, roubando esta pessoa, que todo ataque na identidade, ataque, você que está colocando esta imoralidade, vícios da bebida, do cigarro, toda a confusão, desespero, todo o desequilíbrio, toda a raiva, todo o ódio, toda a inveja, olho gordo, palavras malditas, orações contrárias, toda a obra de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, reza de feiticeiro sobre o nosso povo, sobre a igreja, sobre o ministério Mudança de Vida, sobre aqueles que estão na igreja física, virtual, ponto de luz, aqueles que estão, meu Deus, em outra cidade, estado, país, continente, do outro lado do mundo. Nós ordenamos agora, aonde você estiver, destruindo, roubando o nosso povo, roubando a vida, roubando a energia, roubando a força, roubando o ânimo, em o nome do Senhor Jesus, e saia, saia, e saia, em o nome do Senhor Jesus. Seja cheio do Espírito Santo neste momento. Seja cheio do Espírito Santo, seja tomado pelo poder do Espírito. Veja o Senhor mudando as suas emoções. Veja o Senhor te alinhando, te equilibrando, te energizando, te dando força. Sinta Deus te endireitando neste momento, endireitando a sua vida, a sua coluna espiritual, a sua coluna emocional. Eu declaro uma paz, a paz que vem do Espírito, a paz que vem de Jesus Cristo tomando a sua vida, a confiança. Veja e sinta toda ansiedade, toda ociosidade, todo desespero saindo da sua vida neste momento.
e você sendo tomado pela certeza, pela convicção que vem de Deus. E a partir deste momento, veja sua mente, a mente ao corpo está sendo alinhada neste culto. E tudo que você viveu até hoje, tudo que você tem que resolver também, depois dessa reunião, ficando fora daqui. E a partir deste momento, você só está ouvindo a minha voz e sentindo o poder do Espírito tomando a sua vida. Receba a paz, receba a alegria, receba a certeza que você conseguiu. Está vencendo a primeira semana e vencerá a segunda semana e vencerá a terceira semana. E sucessivamente, uma glória após outra, uma vitória após outra vitória, e todos os dias você completando esta obra, você reconstruindo os muros destruídos da sua vida, e eu creio que os entulhos foram tirados, e você já começou os primeiros tijolos. A construção, eu creio que você já está gerando, você já está de 6 meses, você já está gerando, você já está gerando o seu filho, a sua bênção, o seu milagre. Eu declaro você gerando o seu milagre. Eu declaro você tendo a certeza e a paz que você está gerando, tendo a convicção que Deus já te deu graça para combater estes inimigos e vencer eles. Eles já estão vencidos para a glória de Deus. E a partir de agora, que essa segurança do Espírito já coloca estes problemas no passado. Você tinha um problema, você acaba de ver a glória de Deus resolvendo estes problemas. Enquanto você está aqui, Deus está resolvendo lá. Enquanto você está na casa de Deus, Deus está cuidando da sua casa. Deus está cuidando do seu trabalho. Deus está favorecendo você judicialmente. Você está sendo favorecida e favorecido na medicina, em todas as áreas da sua vida. Eu creio, meu Deus. Meu Pai, eu entrego esta reunião em Tuas mãos. Que o Senhor faça do início ao fim, meu Deus, o que o Senhor quer fazer. Meu Pai, tome o controle deste trabalho e que ninguém, meu Deus, aqui venha entrar e sair do mesmo jeito. Entrou, meu Deus, é para receber pela fé o que veio buscar. Pela fé você está recebendo o que você veio buscar. Respostas e definições em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida, meu Deus, e entrego este culto em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Está ligado à sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, diga eu sou mais que vencedor. E eu tudo posso naquele que me fortalece, Jesus Cristo. Repita comigo, eu bebo do Espírito da palavra profética para 2025. Deus tem um vinho novo para mim e eu creio nisso em o nome do Senhor Jesus. Diga muito boa noite para você. Parabéns, segunda semana, você venceu e eu já declaro, será a melhor semana da sua vida, será a melhor terça-feira da sua vida. E eu creio, você pela fé já vai testemunhar em nome do Senhor Jesus. Eu creio nisso em nome de Jesus. Pode sentar por um momento. Eu quero situar a todos nós, aqueles que talvez estão um pouco distraídos, talvez não estão tendo a percepção espiritual dos moveres. O mês de junho, nós falamos muito e batemos muito em Isaías 54. Quem lembra, pessoal? E nós vivemos o melhor mês das nossas vidas. Você pode falar, bispo? Não vivi porque até mesmo entrei neste propósito, voltei para a igreja agora, tal, mas o que nós vimos, Deus está somente reafirmando neste mês. Esse mês
que nós entramos. Novamente, na semana passada, Deus acorda a bispa na madrugada, traz novamente Isaías 54. Ontem, acordando e trazendo, alegre-se, agraciada. Alegre-se. Dá aquele sorriso alegre, olha para essa pessoa, fala, olha como eu estou, olha como eu estou, meu filho. Aquela pessoa que tem a certeza que já venceu. Aquela pessoa que já tem a certeza que o Pix está na conta já. Cante, mulher estéril que nunca teve filho. Encha o ar de canções, você que nunca deu à luz. Você vai ter muito mais filhos que aquelas mulheres que têm marido, diz o Eterno. Entenda bem a profundidade disso. Deus está falando para uma mulher estéril, uma mulher que não pode ter filhos, uma mulher que no final vai mostrar que é viúva, não tem marido. É a impossibilidade, é a figura do impossível. Deus volta trazendo hoje para nós, no programa de hoje, Isaías 54. Os céus estão abertos. A imensa provisão da graça está sobre nós. E nós não podemos perder este mover, nós não podemos nos distrair do que Deus está fazendo. Você precisa se alegrar, e a alegria do Senhor é a nossa força. Você precisa mostrar que você acredita. E a palavra que hoje a bispa trouxe no programa é a palavra de Isaías 54, junto com a de Pedro. Pedro já estava lavando as redes, não havia mais nada o que fazer. Já tinha passado a noite toda, e muitas vezes nós, fora de Deus, é como uma escuridão que não acaba. Nós jogamos a rede, jogamos para um lado, jogamos para o outro, vamos para o outro lado, vamos para a direita, vamos para a esquerda, vai para o mais fundo, vai para o mais raso, não adianta, não encontra nada. É só humilhação, a gente passa fome. Mas quando Jesus entra no seu barco, o que acontece? Ele te dá a segurança e a certeza, o que ele falar, independente das suas experiências, é pela palavra dele, não pelas experiências negativas que você teve. E mais uma vez, essa palavra veio para mostrar, jogue a rede novamente. E Pedro até falou, eu tive uma noite difícil, complicada, não pesquei nada, e às vezes não é a primeira noite. Muitos de nós pode estar na posição de Pedro. Estou há muitas noites jogando a rede e não pesco nada. Eu só gasto o meu tempo, a minha energia. Eu só trago problema para minha família e eu não consigo nada. Mas quando a bênção do Senhor está na nossa vida, quando eu faço em cima de uma palavra que foi liberada, uma palavra que foi lançada, e eu me visto, eu me alimento, eu vou viver este milagre, e Deus está falando para você, o momento é cantar, é falar pela fé, aquilo que você não viu, aquilo que você não tocou, aquilo que você não presenciou, Deus está falando, este é o momento de você cantar. Quando Deus nos traz a palavra de Ezequiel, ele traz Ezequiel para um vale de ossos secos, ele leva para a direita, leva para a esquerda, leva para frente, leva para trás, pela mão do Senhor. Ele mesmo mostra o problema que Deus está colocando para Ezequiel resolver. E ele pergunta, isso pode esses ossos tornar a vida? Só tu sabes. E quando nós temos a certeza que Deus quer isso, nós precisamos profetizar. Nós precisamos jogar a rede. Nós precisamos sair do barco. Nós precisamos se alegrar. Maria, agraciada, se alegre, Maria. Este é o momento de você se alegrar. Você precisa se alegrar. E às vezes a gente não entende, mas por quê? Você alegrar. Eu vou até ler para você.
momento de você ser legal, o que ele disse aqui, ó, no 28. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1, versículo 28. Gabriel aparece a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, alegre-se, mulher favorecida, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Estou lendo a versão NVT. Não tenha medo, Maria, não tenha medo, fala para essa pessoa, não tenha medo. Disse o anjo: pois você encontrou favor diante de Deus. Fala para essa pessoa, você encontrou favor diante de Deus. Fala para essa pessoa, eu tomo posse disso. Eu tomo posse que o favor, a graça, está sobre a minha vida. Você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho, e chamará Jesus. Ele será grande e será chamado de Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antecessor Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre, o seu reino jamais terá fim. Maria perguntou: como isso acontecerá? É interessante isso. Você está falando com um anjo, ele está dizendo para você se alegrar, você já está falando com algo que aos olhos humanos é impossível, aquilo que não tem a menor condição de acontecer, e às vezes nós estamos perguntando como vai acontecer isso. A resposta para todas as perguntas sempre é a mesma: seja cheio do Espírito Santo, se encha do Espírito Santo, seja tomado pelo Espírito Santo. Busque a Deus com a força da sua vida, com a força da sua alma. Busque a Deus com toda a sua mente, com todas as suas forças, com toda a sua alma. Busque a Deus, busque a Deus. Se relacione com Deus. Crie intimidade com Deus, se aproxime de Deus. Todas as perguntas só tem uma resposta: busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo se responde em Deus. E aqui ele diz: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. O Espírito Santo, repita comigo: o Espírito Santo virá sobre mim. E o poder do Altíssimo vai me cobrir com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril. Muitos estão falando para você: não, a sua empresa é estéril, ela não dá fruto, o seu casamento é estéril, o seu ventre é estéril, a sua vida profissional é estéril, o seu emocional é estéril. Os seus filhos são filhos estéreis. E muitos podem falar isso. E muitos falaram para essa mulher, e tinha toda a condição disso acontecer. Isso era uma realidade em Isaías 54. Era uma estéril. Mas também Ana era uma estéril. Sara também era uma estéril. E quantos nós vemos na Bíblia eram estéreis, e não havia possibilidade disso acontecer. Não havia possibilidade de um milagre acontecer, mas Deus está dizendo para você falar em cima das impossibilidades, porque não é aquilo que você vê, ou a circunstância que você está, é pela palavra que você recebeu que vai acontecer. É a certeza que Deus está nos dando, é a convicção que o Espírito está nos dando, que vai acontecer. É pelo poder do Espírito. É pelo poder do Espírito. E aqui diz: você vai ter muito mais filho que aquelas mulheres que têm marido. Aquelas mulheres, aquelas empresas que têm toda a condição, aquelas grandes empresas, aqueles grandes negócios que têm contatos, que têm acordos, que têm licitações, que têm amigos, que têm políticos, que têm até ideias boas,
Deus está dizendo, você vai ter muito mais filhos do que essas empresas. Você vai ter muito mais filhos do que estas multinacionais. Você vai ganhar mais do que aqueles que têm contato, que têm os padrinhos. Não, você será favorecida, você será favorecido, você será favorecido. Sabe por quê? Porque Jacó, Labão tentou de tudo para destruir a vida de Jacó, quando ele mudava o seu salário. Cadê a confiança? Aonde está a estabilidade? Aonde está o planejamento? Aonde está o futuro? O que ele podia ver pela frente? Nada. Uma pessoa que estava nitidamente lutando para prejudicar Jacó. Lutando. E tudo que ele fazia, ele mudou 10 vezes o seu salário para tentar ganhar mais do que ele. Mas ninguém ganha de Deus. Ninguém pode ser superior àquilo que Deus tem com você, porque aquilo que você tem é o mundo que precisa e não nós precisamos do mundo. Você está na sua empresa, é essa empresa que precisa de você. Quando José chegou no Egito, era o faraó que precisava de José. E José foi favorecido, foi tirado da prisão e foi colocado como o segundo homem mais poderoso do Egito. Eliaquim recebeu toda a autoridade, recebeu as chaves, era o homem mais poderoso, abaixo do rei. Então todos aqueles foram favorecidos. Labão lutou para mudar e ganhar mais e prejudicar Jacó. Mas Jacó, ele fez como nós fazemos muito aqui. Fez os seus atos proféticos. Nós pegamos bandeja, pegamos maca, a gente pega tudo que a gente tem e a gente acredita. Como um ato de fé. Como Salmo 78, Deus está nos entregando tudo numa bandeja. Deus entregou tudo a eles numa bandeja. Como o paralítico de Listra, como aquele paralítico dos 4 amigos, como o paralítico do tanque de Betesda. Levante, pega sua maca e ande. E é muito interessante porque ele não podia pegar. Eles não podiam pegar aquela maca no sábado. E Jesus fez de maneira proposital, para que aquela maca se tornasse um testemunho. Porque ninguém provavelmente questionaria ele pelo milagre, porque Jesus sabia que era um bando de religioso. Mas eles questionariam pelo procedimento. E quando você é questionado pelo procedimento, o nome de Deus é exaltado, porque você pode contar o seu milagre. Deus gera a circunstância para gerar o testemunho. E muitas vezes a gente não entende por que é desse jeito, por que é dessa maneira, e Deus está fazendo. Eu estou mexendo nas circunstâncias, estou mexendo no procedimento para fazer você contar o seu testemunho. E os testemunhos são contados quando nós estamos carregando a nossa maca por aí. Um dia ela foi útil para nós, agora ela virou somente uma maca aposentada que vai ficar no meio da sala para aquele que perguntar, olha, um dia eu usei ela, mas hoje, um dia eu fui paralítico, hoje eu sou um carregador de paralíticos. Um dia eu era esse cara que era carregado por todos os lugares. Não podia andar no meu financeiro, o meu casamento não andava, a minha saúde eu vivia dopado de remédio, eu vivia com um problema emocional, se alguém não desse um bom dia, boa tarde, boa noite, acabou para mim, e encerro o dia, não tenho mais nada para viver. E aquilo, né? Não tem mais nada. Então só resta a morte. E tem pessoas que é assim, infelizmente. Mas Deus está encerrando esse tempo na nossa vida. Eu acredito nisso. Deus está encerrando esse tempo na nossa vida. Deus está colocando a todos nós neste patamar dos favorecidos, pessoas, aqueles que não podiam ter filhos. Hoje você pode ver a total possibilidade, é impossível, bispo,
É impossível isso acontecer, e Deus está falando, eu sou o Deus do impossível, e sou o Deus das causas impossíveis. E Ele está dizendo aqui, mas limpe o terreno para as suas tendas. Não, este é o momento de você limpar os entulhos, limpar aquelas pragas, aquelas plantas, limpar tudo aqueles muros arruinados, aquilo que não serve mais. O momento de você limpar a sua mente. O momento de você renovar a sua mente. O momento de você abrir, expandir a sua mente para o que Deus está falando com você. Limpe o terreno para as suas tendas, amplie as suas tendas. Repita comigo, pense grande. Olha para essa pessoa, pensa grande. Esse é o momento de nós pensarmos grande. Nós temos um Deus grande, nós temos palavras grandes, nós estamos numa igreja grande. Tudo na tua vida é grande, então você não pode pensar pequeno, você não pode agir como uma pessoa pequena, você não pode se apegar a coisas pequenas, você não pode se apegar a sentimentos pequenos, você não pode se apegar à quantidade, porque a viúva não se apegou na quantidade, ela se apegou na qualidade, ela deu tudo o que ela tinha, e Deus olhou e viu, aquela sim deu a maior oferta, então você precisa dar a sua melhor oferta, dê o seu coração, dê a sua mente, dê tudo que você tem, porque isso sim vai te tirar do último da fila e vai te colocar em primeiro, vai te colocar à frente das outras pessoas. Deus está colocando pessoas à frente. Quando Deus fala para uma mulher estéril falar isso, é porque Ele está colocando você à frente das que têm filho, marido e condição, aquelas que já têm um enxoval tudo pronto, aquelas que têm plano de saúde, aquelas que está tudo certo, está tudo perfeito, já não tem mais nada para comprar, está tudo planejado. Mas aquelas que estão tudo planejado, estão confiando na força do braço, não têm filhos. Aquelas que nem têm marido, Deus já está colocando a certeza da sua gravidez. E mais, está dizendo que já estamos de 6 meses. Fala, eu já estou de 6 meses. Nós já estamos de 6 meses. Isso é uma garantia. Você já está de 6 meses. Pense grande, estique as cordas, firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço. Sim, você vai precisar de muito espaço. Você tem que aumentar. Aumenta os seus contatos, aumenta o seu sistema. Compre um computador novo. Eu não sei o que você vai fazer, mas você precisa pensar grande. Você precisa preparar, porque este Deus está arrancando você das tendinhas do medo. Você não pode mais ficar debaixo da tenda como Abraão, ficar pensando num projeto que não é mais de Deus. Você precisa sair das tendas e olhar para o céu e pensar grande. Você precisa expandir a sua mente. Você precisa dar passos grandes. Você precisa ter coragem. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Você vai tomar posse de nações inteiras e repovoar cidades abandonadas. Você vai tomar posse de nações. Deus vai te colocar os seus produtos, os seus contatos, em contatos com nações, com outros povos. Deus está falando que você vai repovoar cidades abandonadas. Quantas vezes nós vemos isso, né? Lugares que foram construídos, lugares que foram planejados, gastaram milhões em 6 meses chegarem. O justo, ele entra, já está tudo pronto. Não tem que gastar nada nas empresas. Está tudo dividido, está tudo certinho, está tudo bonitinho. Não tenha medo, repita comigo, não tenha medo. Você não será decepcionada. Fala, não serei decepcionada. Não se acanhe, você não vai passar vergonha. Repita comigo, não se acanhe. Fala para essa pessoa, não se acanhe. Você, fala para ela, você não vai passar vergonha. Deus te garante, você não vai passar vergonha. Você não vai passar vergonha. Você não vai passar vergonha.
Você não vai passar vergonha. Acabou o tempo da vergonha. Acabou o tempo da humilhação. Acabou o tempo da escassez. Acabou o tempo da doença. Acabou o tempo da miséria. Acabou o tempo de armários vazios, de tanque vazio, de sapato furado, de roupa rasgada. Acabou o tempo de cansaço. Acabou o tempo de brigas dentro de casa. Acabou o tempo de filho rebelde. Acabou o tempo de sempre ficar com o que sobra. Nós seremos colocados nos maiores lugares. Então pense grande. E eu quero mostrar para vocês na prática o que é pensar grande. O que é pensar grande? As pessoas que eu separei, são muitas pessoas, muitas, mais de umas 12 pessoas, mas tive que fazer pela metade. Vem aqui na frente aqueles que eu pedi para vir, por favor. Coisa rápida, pessoal. O pessoal sabe que é coisa de 2 minutos. Mas pode vir, pessoal, que eu já separei. Cadê? Aqui, ó. Cláudio Honor, Carlos e a Tati, Tadeu e a Larissa, a Deia, a Deide e um por vez. Pastor, Deus abençoe. Oi, tudo bem? Isso, agora 2 minutos. Coisa rapidinho. Boa noite, igreja. Boa noite, bispo. Bom, Deus é maravilhoso e eu sempre falo para o Tadeu, sempre nos surpreendendo. Nós somos da área da saúde, eu trabalho há 23 anos na empresa que eu estou, há 13 anos. E quando iniciou o ano que a bispa trouxe a palavra profética, que teríamos um vinho novo, eu tomei posse dessa palavra para mim. Só que eu não sabia o que Deus estava preparando, né? O que era esse novo para nós, né? E quando foi uns 2 meses atrás, nós adquirimos um imóvel ali na região do Brooklyn. E desse imóvel nós falamos, vamos colocar para locação. E foi aí que Deus veio com essa surpresa para nós. Assim que terminou a decoração do apartamento, nós fomos lá e fomos ungir. Na hora que eu estava ungindo, Deus falou para mim, faça um voto deste apartamento. Porque tudo, a bênção para vocês, tem que ter um propósito. É com um propósito. Amém. E eu entendi. Daí eu fiz o meu voto ali com Deus e fui procurar estudar. Deus nos direcionou a locação por uma forma de hotelarias, né, por aplicativos do Airbnb. E eu não entendia nada disso, bispo. Eu fui fazer os cursos. E fui fazendo esse curso online. Todas as vezes que eu entrava no curso, eu falava, Senhor, me dê sabedoria. Me dê entendimento para eu saber. Porque a gente precisa da bênção de Deus. O curso, sim. Mas se Deus não abençoar, não adianta nada o curso. Não. E foi aí, nesses 2 meses, bispo, eu tive todos os dias de locação. Neste apartamento. Um voto, fiz um voto de cada... Tudo que entrasse ali, cada hóspede que entrasse ali dentro, teria uma porcentagem direcionada para a Kissimmee, que é o que é perto do consulado americano. Então, por isso que Deus me orientou. Aqui é para a Kissimmee. E aí, depois desses 2 meses... Nesses 2 meses que completou, eu já adquiri os 2 principais selos que tem dessa parte de hotelaria, que é o preferido dos hóspedes e Superhost. Você fez essa oferta de tudo que entrasse no apartamento? Tudo. E o que Deus deu através disso, agora? Depois, nesses 2 meses que completou agora, eu fiz o primeiro mês, foram só 15 dias de locação. O mês de julho nos surpreendeu grandemente. Já fiz a oferta e agora... Essa semana nós adquirimos o nosso segundo imóvel. O segundo imóvel. O segundo. Também no mesmo prédio, no Brooklyn. E detalhe, você chegou tudo montadinho em São Paulo, né, pastor? Não. Morava de aluguel.
Nós chegamos em São Paulo morando de aluguel e em janeiro nós compramos nosso apartamento próprio e estamos esse ano. Vocês estão entendendo, pessoal? Eles chegaram morando de aluguel. Em janeiro, o compramos apartamento próprio, estamos no meio do ano e já estamos com 2 apartamentos de investimento. É um ano realmente que 3 imóveis em 7 meses. 7 meses. 7 meses, ou melhor, 6 meses, né? Que está entrando agora. É a palavra profética de aceleração, né? Deus está acelerando de fato. E não vai parar aí. Não vai parar. Obrigado, pastor. Deus abençoe, tá? Hoje é testemunho rápido, gente. Pode vir, pode vir. E muito profundo, muito forte. Bem, querida, Deus abençoe. Bem, querida, que Deus abençoe. Aqui. Boa noite, bispo. Boa noite a todos. O meu testemunho está relacionado ao dízimo. Sou supervisor técnico de uma empresa e no meu setor técnico fui abordado por dois funcionários, né, do setor, onde eles queriam um aumento salarial e nós tivemos uma reunião e depois eu solicitei com o meu patrão uma reunião para passar essa informação para ele. E no momento ele falou que não daria esse aumento salarial para os 2 funcionários, para a área. E uma semana depois, um funcionário foi embora e passou um mês, foi mais um funcionário embora. Então, fiquei preocupado porque o setor que eu tomo conta estava desfalcado. E isso foi numa quinta-feira. No domingo, eu vim para o culto da bispa, eu dizimei, né? Sou dizimista e ofertante aqui no ministério. No domingo mesmo, eu cheguei em casa, fiz um levantamento da área, né, em relação a valores da área técnica, e peguei esse levantamento que eu fiz, e na segunda-feira eu conversei com o meu patrão, né, e passei essas informações, esse levantamento. Ele falou que ia pensar e depois ia me dar a resposta. Aí, antes do almoço, ele me chamou, falou que ia dar esse aumento salarial. Lembrando que no domingo eu fiz o dízimo, né? Então ele deu esse aumento salarial e após isso eu já divulguei a vaga, né? E já consegui as 2 contratações. E depois disso, no final da tarde ele me chamou na sala dele e falou que além do aumento que ele ia dar para esses funcionários, ele ia aumentar meu salário 2 vezes mais. Mais uma vez. Mais uma vez. Em 3 dias? 4 dias? Em 4 dias. 4 dias. 4 dias. Vem um pouquinho mais para cá, gente. Vem um pouquinho. Para o pessoal pegar a imagem aqui também. Então, 4 dias, 2 vezes deu aumento salarial. Para os funcionários. E aí vem o inimigo. Aí isso tudo na segunda-feira, gente. E aí de manhã eu estava indo para o trabalho, na segunda-feira ainda não tinha acontecido tudo isso. Bateram na traseira do meu carro. Pedi graça ao Senhor para conversar com o rapaz lá que bateu no meu carro. Eu vi que era um irmão, falei para ela, só dei uma olhada, deu uma ralada no carro, falei, fica em paz. Quando eu cheguei no serviço, ele me ligou, depositou um valor de R$70 para mim. Aí eu peguei esse valor e depositei na conta da minha esposa. E agora é a parte dela. Não, depositou 40. Depositei 40, não foi 70. Não foi 70, não. Nem quis dar os 70. Foi nem 70. É que dá 40 para ela. E almoçar ainda. Mas agora você vai ver as ofertas da viúva aqui agora. Boa noite a todos. Foi a partir do testemunho da irmã Flávia, da oferta da viúva, e o meu foi o dízimo. Ele ligou para mim e falou assim, amor, bateram no carro. Eu falei, e aí? Eu até me surpreendi, bispo, porque antes ele tinha muita preocupação com o carro. Ele falou, deu uma raladinha, mas falei para o rapaz, nem precisa me dar nada, mas ele me transferiu R$70. Eu vou fazer um Pix para você. Eu falei, tá bom. Quando ele fez o Pix de R$40, eu separei o meu dízimo e corri na quitanda, já fui comprar umas verdurinhas lá, umas coisas para casa. Não, mas... Só que o meu dízimo eu não tirei de R$4. Não, quanto você tinha na conta? Nessa conta aí, só os 40 que ele me mandou.
Tinha 1 centavo, você não falou? Não, 1 centavo tinha na conta da Caixa Econômica, Na onde outra caiu caixa. a bênção. Amém. Então, Porque ele fez então- o Pix para minha conta do PagSeguro. Certo. Aí, quando eu cheguei no culto aqui à noite, do Eliaquins também, eu falei assim, eu vou dizimar. Só que eu fiquei muito envergonhada de dar o dízimo de R$4. Aí eu falei, eu vou arredondar. Não muito, né? Eu só dizimei R$5. Sim, que eu vou ser melhor que a Flávia, peraí. Eu falei assim, eu vou arredondar o dízimo. Dei o dízimo de R$5. Fomos embora, uma bênção, tudo. Aí na terça, vindo para cá, eu tenho um costume de ficar entrando nas contas que eu tenho para ver se o saldo está negativo, porque eu não estou trabalhando no momento. Aí entrei na conta da Caixa Econômica e tinha o valor de R$600 lá, 600 e pouco. E nessa conta da Caixa Econômica eu só tinha 1 centavo. Então, a partir do meu dízimo, e eu entendo assim também, bispo, que se a gente tiver distraído, a gente não se atenta a essas coisas. Sim. Porque não é sobre o valor, é sobre você ser obediente. Porque eu acho que Sim. muitas pessoas são obedientes quando o valor é pequeno. Quando passa-se a ganhar mais, já fica, mas aí eu vou ter que dar muito, vou ter que dar muito. E eu tinha dado dízimos um pouco mais alto enquanto eu estava trabalhando, meu salário não era ruim. E cheguei nesse ponto de dar o dízimo de R$5. E esse valor de 600 e pouco que caiu era um valor de FGTS. Quando eu fiquei desempregada, eu tentei resgatar esse valor, não consegui, dava divergência de dados, e mandava para o aplicativo do FGTS, eu olhava os meus dados e estavam todos corretos. Ou seja, era algo mesmo que estava travando esse valor, não era divergência de dados. Porque depois que eu dizimei com muita fé, um pouco envergonhada pelo valor, mas dizimei, eu fiz a minha parte e crendo que o Senhor faria algo, porque já estava chegando os 52 dias e eu pensando no meu bilhete único para eu vir para cá. Para eu vir para cá, porque eu encontro com meu marido aqui, eu tenho carona para ir embora, mas para vir para cá eu venho de condução. E eu sou muito grata ao Senhor. E desses 600 eu dizimei novamente, eu fiz uma oferta de gratidão ao Senhor. Ou seja, em uma semana, 2 vezes aumento, você conseguiu contratar as pessoas que foram demitidas, ou melhor, pediram demissão, e Deus destravou algo que parecia impossível, Sim. que não andavam. Sim. E ainda mostrou os R$30. E, bispo, e outra, né? Às vezes a nossa bênção vem meio disfarçada. Então, assim, ele me mandou 40, bateram no carro, ele me mandou aqueles 40, e eu dizimei a partir daquilo ali. Então, nem tudo é ruim. Não, Deus faz a maldição em bênção. Amém. Aleluia. Obrigado, parabéns, querida. Parabéns, querido. E abençoe. A Deide. Deus abençoe. Não, hoje tem que falar um pouquinho, vem cá. É que eu nunca falei, né? Você nunca deu meu testemunho. Desde que eu entrei no Ministério Mudança de Vida, finalzinho de 2015, já comecei no projeto da mudança, né? E ali naquele ano de 2016, quando eu cheguei desempregada, com a minha vida totalmente destruída, casamento, saúde, muito doente. E já fiz o projeto da mudança, o projeto dos projetos de mudança, de mudança mesmo, de dezembro. E eu tinha pedido demissão e eu não tinha nada para receber. Eu estava esperando alguns dias, né? Então, em janeiro, eu recebi um valor de quase R$12 mil. Então, essa foi a primeira bênção que eu recebi no Ministério Mudança de Vida. 2016 foi um ano que eu cheguei muito destruída. Eu decidi investir na minha vida espiritual. E no final do ano de 2000, aí era época eu trabalho com política, né? Era ano de eleição, ajudei meu marido, mas eu não queria nem saber de voltar para a política. Eu estava assim, não queria mais. Só que no finalzinho de 2016 veio a palavra, e a bispa trouxe a mensagem, né, dos projetos, nossos projetos e os projetos de Deus. E aquilo, quando a coisa não flui, é porque não era aquilo que Deus tinha conosco. E eu entendi, eu falei, olha, Deus, se é realmente o que o Senhor tem comigo é político, o Senhor vai preparar tudo. E naquela semana eu fui falar com uma pessoa, né, que eu tinha plantado uma semente na vida dele em 2000, e ele se candidatou para deputado estadual, eu ajudei ele e tal, e ali ficou, e eu sabia que ele estava na Câmara e era vereador. E eu fui lá pedir uma indicação, falei,
Se é isso que o senhor tem, o senhor vai abrir a porta. Em dezembro, 5 de dezembro, a Câmara estava fechando para o recesso. Tinha os vereadores que não foram eleitos estavam saindo com toda a equipe, quer dizer, muita gente saindo ali. E eu fui e conversei com ele, e ele perguntou por que eu tinha saído do deputado que eu trabalhava anterior. Eu expliquei, ele falou, olha, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E Deus tinha me dado essa palavra. E 2 dias depois ele me chamou, me contratou, né, em dezembro mesmo. Então ficou assim claro que era o que Deus tinha, porque era impossível isso, voltar naquele momento. 2017 foi um ano que eu também cheguei aqui com 110 mil de dívida ativa. E ali eu lutei naquele ano, falei, Deus, esse ano eu não vou findar com essas dívidas, e comecei a fazer os projetos, né, tudo que foi colocado, honrando a Deus, e Deus me abençoou no final do ano. Essa dívida era uma dívida de 10.600, caiu para 3 mil que eu paguei, e outra de 100 mil que eu paguei 10 mil reais no final do ano. Então, Deus foi restaurando a minha vida. Depois veio... 18. Aí veio 2018, né? E foi um ano que eu tirei, que a gente viajou, fiz uma viagem, né, com a família. E ali Deus foi abençoando, foi restaurando a minha vida. Chegou a pandemia. Chegou a pandemia, né? A pandemia eu apoiei bastante a obra, sempre ali honrando a Deus, com dízimo, com oferta. Aí veio também a minha aposentadoria, né? Que a minha aposentadoria eu dei entrada, aí ficou travada, fazia quase 2 anos que estava travada. E entrei com recurso, mas um valor muito baixo. Eu falei, meu Deus, e agora? E um dia eu estava vindo de manhã, estava nem pensando em aposentadoria, estava vindo para a igreja e Deus falou, coloque no altar o que você quer ganhar com a sua aposentadoria. Aí eu cheguei aqui, a bispa falou sobre a oferta, né, de Davi e tal, e foi uma confirmação. E naquela época eu tinha um valor, né? Vou até falar, eu tinha 5 mil reais no banco. Falei, Deus, é isso daqui, né? Porque a gente tem um teto de aposentadoria no Brasil, é um teto, né? Sim. E era quase que o teto. Eu falei, é isso que eu tenho, é isso que eu vou colocar. Bispo, naquela mesma semana, eu encontrei com uma amiga minha que era advogada, ela deu entrada, não era nem a outra advogada, ela deu entrada às 18 horas, às 20 horas eu fui aposentada com valor a mais do que eu dei. Então, assim, Deus honrou também. Graças a Deus. E daí Deus vem honrando, né? E depois Deus também preparou um terreno que eu comprei, né? Nos 52 dias de 2023. Surgiu uma oportunidade e 2023 não, é 2023. Surgiu uma oportunidade, eu busquei a palavra e aí a palavra veio do altar. Vai tomar posse da terra que eu já te dei. Amém. Aí eu já termino de pagar esse terreno agora em dezembro, né, que eu vou construir a casa dos meus sonhos. O ano passado veio Israel, né, que foi assim maravilhoso. Eu paguei toda essa viagem, né, que meu esposo estava desempregado, Deus deu condição, paguei toda a vista, foi maravilhoso. O ano passado estava vindo muita palavra que Deus ia acelerar processos, né? Então foi o ano que Deus honrou. No final do ano eu fiz a minha cirurgia dos sonhos, né? Uma cirurgia estética, eu fiz tratamento odontológico. Eu tive na Câmara, que nunca teve isso, um 14º salário. Esse ano comprei o meu carro dos sonhos, um carro que eu já tinha colocado no propósito, no projeto 1 ano atrás. Aí teve um momento que né, chegaram e falaram, a gente vai mexer nos cargos, e meu salário abaixou. Aí eu cheguei e falei, Deus, quando a minha vereadora chegou aqui, eu já tenho esse salário, eu não aceito. E foram de vários, né? Porque existem essas mudanças às vezes. Aí eu falei, Deus, eu não aceito isso. Eu fui a única que 2 meses depois eu voltei com o meu salário normal. E isso aconteceu também agora, né? Eu fui promovida, meu salário praticamente dobrou esse ano, entrei o ano já com essa promoção. Só que veio isso, né? Olha, depois de 3, 4 meses vai ter uma mudança e seu salário vai baixar. Aí eu cheguei e falei assim, Deus, eu não aceito isso, né? Não foi ninguém que me promoveu, foi o Senhor, porque o Senhor disse que ia acelerar processos. E eu tomei posse disso, mas mesmo assim eu falei agora, né? Eu tenho um valor significativo. E aí eu comecei a vender Mary Kay, que eu sou consultora também, né? Então, foi um mês de junho que eu vendi muito assim, as pessoas me ligavam e pediam, e eu tive que correr para entregar, porque o meu tempo é bem limitado, bem corrido.
Enfim, eu sei que no final de em junho, a pessoa que ia ficar com o meu cargo, ela pediu demissão, pediu para sair, porque isso não existe, as pessoas estão desesperadas atrás de um salário, e ela pediu para sair, meu salário não foi mexido, permaneceu como estava. Eu tive uma boa renda extra. No final eu falei, Deus, eu vou dar uma oferta especial para o Senhor. Aí Deus colocou no meu coração para mandar para a Xime. Mas é aquilo, é honrando Deus, é sendo coluna, eu sou coluna. Eu ajudei com o metro da Taquari, tenho assim honrado a Deus, e o segredo é esse, é a gente estar de coração aberto e aproveitando as oportunidades que aparecem para derramar no reino de Deus, né? E não só isso, né? Você é uma Eliakim, um dizimista, ofertante e também busca doações, também sempre está levantando doadores para assistência. Isso, a gente faz um trabalho no Irota, que inclusive, gente, eu vou pedir a ajuda de todo mundo. Deixa que eu falo depois isso aí. Essa parte eu falo. É bênção, gente, é bênção. Que o Irota vai fazer aniversário e quem gastar lá, ele vai dar dobrado, né, para aqueles da doação. Vai dar dobrado, né? Então já prepara a sua compra do mês, que vai ser lá. Então. Bispo, então... Aqui na frente, tá? Então, assim, Deus fez... O ano passado foi um ano assim, tão incrível, sabe? Eu terminei o ano tão honrada que meu marido, no começo... Eu não chamei mais meu marido para vir para a igreja, porque ela era assim, resistente e tal. Mas ele viu tantas mudanças na minha vida que ele não resistiu. Começou a vir agora em janeiro, né? Começou a vir na igreja, está buscando, e o Senhor está fazendo a obra. Amém, graças a Deus. Vou ficar esperto a última vez que eu chamar a Neide aqui, ó. Vem esse homem bonito aqui, vem cá. Claudionor, fala pra gente o que você... Isso, tudo bem? Como você Boa noite, querido? pessoal. Vem cá um pouquinho mais pra cá. Fala o que você falou ontem aqui. Posso falar coisa bem breve também? Estou até com medo aí, né? Mas pode falar, vai. Pessoal, boa noite. Eu conheci o Ministério Mudança de Vida aqui em janeiro de 2023 e eu cheguei acabado. Eu cheguei aqui, eu, o Cauã e a Vitória, nós sentava lá nos fundos ali. Só quem sabia da minha história era o Bispo Murilo e a irmã Raimunda e o irmão Gomes, que eu comentei com eles, né? Quando eu cheguei aqui em janeiro de 2023, além de eu estar todo destruído, eu estava quebrado, eu estava com uma dívida que para mim aquela dívida era quase que impagável. Essa dívida era para mim terminar ela em abril de 2027. E ali eu foquei aqui, muitas vezes deixava de comprar alguma coisa para o Cauã e para a Vitória por causa dessa dívida, pagando essa dívida. E para a glória de Deus, quando eu cheguei nesse lugar aqui, Deus abriu as portas para mim de uma forma tão grande que Amém. Não dá nem para acreditar. Quando foi em março de 2024, eu já tinha quitado a dívida, para vocês terem ideia. Deus, e era para mim quitar essa dívida em abril de 2027. E eu quitei essa dívida antes, para a glória de Deus. E aí, quando foi em outubro de 2024, eu já estava casando com a Neidinha, que todos conhecem, a minha amada. Cadê a amada? Nem estou achando a amada aqui. Eu acho que ela não veio, mas eu acho que ela não está por aí, não vi ela aí. Aí, pessoal, eu sempre fui dizimista. Eu deixava, às vezes, de comprar alguma coisa para me dizimar, que isso eu sempre fui fiel, sempre fui dizimista fiel, e sempre, bispo, eu sempre dizimei do bruto, eu nunca dizimei do líquido. Sim. Porque quando a gente tira dos nossos impostos para o governo, nós tira do bruto. Então, por que para Deus eu tenho que tirar o líquido? Eu tenho que tirar o bruto. Não, tem que ser do bruto. Tem que ser do bruto. Eu tirei sempre do bruto. E às vezes eu sempre arredondei para mais também. Às vezes faltava um pouco, eu sempre arredondava para mais, para dar uma conta fechada. Falta. Isso. Falta. E graças a Deus não tem faltado. E aí, para a glória de Deus... Você deu a oferta da viúva. Aí quando faz uns 15 dias, eu dei uma oferta de R$50. Aí consecutivamente eu dei mais outra oferta de R$50. E aí, quando foi a semana passada, o gerente chegou para mim e falou: Claudionor, vai cair um dia na sua conta hoje. Eu falei: mas que dinheiro? Eu já recebi o meu salário. E aí, ele falou assim: eu acho que até a noite cai. Não puxei o sal da noite. Quando foi no outro dia que eu puxei o extrato lá, tinha R$5.190. Eita, ou seja, aí, ó. rendeu
Rendeu 51 vezes mais. Olha só. 51 vezes mais, bispo. E eu digo para o pessoal, quem não está investindo não sabe o que está perdendo. Porque esse lugar aqui não existe bolsa de valores no mundo melhor do que esse lugar para se investir. E a pessoa que investe aqui, além dele ganhar, ter uma vida próspera, e aí ele tem a riqueza maior, que é a vida eterna, porque ele tem palavra para a pessoa conquistar a vida eterna, que é o mais importante para nós. Essa é a mensagem que eu deixo para aqueles que não investem, que venham investir neste lugar. Deus abençoe, Vladimir. Obrigado. É isso aí. É isso aí. Muito forte. Daí, como você está? Vem cá. Bom, boa noite a todos. Os 2 testemunhos que eu vou contar, né, que eu tinha falado com o senhor foi no propósito dos 52 dias, né? Eu sempre fui dizimista, ofertante, eu dizimo pelo meu marido, embora ele não está aqui, ele sabe, né? E nos propósitos eu sempre faço votos sacrificiais. E eu tento entender o que Deus quer de mim. E numa das vitórias que eu tive no propósito de 52 dias, foi a conquista da minha casa própria. No primeiro dia do propósito de 52 dias, eu participei de um leilão, onde eu fui dando lance, as pessoas também, porque foi online, foi na pandemia, em 2020. E quando acabou o dinheiro que eu tinha para poder dar o lance, eu ajoelhei e orei o Pai Nosso e disse para que seja feita a vontade de Deus e não a minha. Assim que eu terminei o Pai Nosso, eu recebi a ligação da corretora perguntando se eu tinha colocado os joelhos no chão, que ela também é daqui do ministério. Eu falei sim, ela falou parabéns, a casa é tua. Ou seja, se alguém jogasse mais um lance, eu teria perdido a oportunidade. Então foi a única oportunidade que eu tive, que Deus preparou naqueles 52 dias, da conquista da casa própria. Graças a Deus. E o outro, grande vitória. Uma grande vitória, porque eu nunca imaginei, né? Sempre achei que ia viver de aluguel a vida toda, né? A partir do momento que eu entrei no ministério, eu vi que as coisas são possíveis, que existe sim a possibilidade, que a gente tem que acreditar, fazer a nossa parte e obedecer. A segunda bênção que eu tive foi no propósito dos 52 dias, acho que, se não me engano, do ano retrasado. Deus me pediu uma oferta no último dia do propósito e eu não tinha. Eu falei, Senhor, eu não tenho esse valor, mas eu entendi que Deus estava me pedindo e eu tinha que obedecer. Passei no cartão de crédito, não sabia como ia pagar, mas eu fiz. Fiquei um pouco assim, com medo, ao mesmo tempo crendo, né? Uma semana depois eu bati o carro. Aí o diabo falou, tá vendo? Agora você tem a fatura do cartão, você tem o carro para arrumar. E mesmo assim eu não questionei, não murmurei, não blasfemei nada. Fui dormir com aquela frase, descansa no Senhor. Amém. Depois de uns 10 ou 15 dias, o meu marido trabalha há 18 anos, meu filho tinha 8 meses, no mesmo emprego, uma família, ele é motorista particular. Os patrão dele chamou ele, a babá e a empregada e falou, nunca fizeram isso, né, em 18 anos, e naquela época eles falaram assim que queria dar um presente para eles. O presente foi 30 vezes mais o valor da oferta. Eu consegui quitar 6 anos da minha casa, quitei o meu carro, que faltava 2 anos para ser pago, dizimei, né, em primeiro lugar, ofertei e consegui guardar ainda dinheiro desse presente que ele ganhou. Graças a Deus, graças a Deus. E foi nos 52 dias, né? Nos 52 dias, Deus abençoe, Deus. Obrigado. Coloca da Carla. Coloca da Carla para mim, por favor. Olá, aumenta o meu som. nome é Carla Trevisan, eu faço parte desse Ministério Mudança de Vida, da sede, esse ministério que é abençoado. Temos seguido a palavra do Senhor através da vida da Bispa Cléo, das liberações, em nome de Jesus. Segunda-feira, passei pelo altar, recebi a unção de prosperidade que foi liberado, tomei posse, estive nesse tempo todo de clamor, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta-feira, nosso primeiro jejum, quando a bispa testemunhou, falou dos 2 testemunhos da oferta da viúva, que isso já tinha sido liberado para nós desde o primeiro dia, e naquele momento, aonde eu tive a oportunidade, quando foi para fazer a oferta, o Senhor tocou no meu coração
e falou, entrega tudo. E eu entreguei. No momento eu tinha R$ 55,26. E foi o momento que eu entreguei tudo, fiz a minha oferta da viúva. E acreditei. E ainda eu imaginei que fosse tudo que tivesse, ainda minha conta ficou 3 centavos negativa. E hoje de manhã, quando eu abri o aplicativo e fui ver a minha conta negativa, quando eu tentei falar com meu irmão, e aí ele me ligou, ele que faz as negociações da família, ele que faz as transações, e ele falou assim pra mim, ai, Carla, eu acabei esquecendo de te mandar um valor do acordo que eu já recebi, de uma execução de aluguéis que foram, que eu falei que faz mais de 5 anos, mas faz mais de 10 anos essa ação, e ele tinha, o devedor pagou, e o meu irmão falou assim pra mim, ai, eu esqueci de te passar o valor. E aí ele me passou o valor de R$14 mil. Eu comecei a chorar, porque quando a gente acredita naquela liberação que é feita, a gente sabe o momento que o Senhor ele faz na nossa vida. E o momento foi hoje na minha vida. E quando eu estava fazendo o Pix do meu dízimo, foi no momento que o bispo estava fazendo a oração das 3 horas, o bispo Fernando. E naquele momento eu comecei a chorar, porque ele falou da oferta das viúvas, que as pessoas estão vivendo milagre, e eu fui uma delas que vivi esse milagre. Eu ofereci tudo na sexta-feira, tudo que eu tinha naquele momento. E o Senhor, ele trouxe um derramar muito mais vezes daquilo que eu ofertei. E eu recebi aquilo como uma bênção do Senhor e comecei a chorar. E mandei no momento, falei, eu acabei de fazer o Pix do meu dízimo, da oferta da viúva, daquilo que foi liberado. E aquilo que já tinha sido liberado para mim, mas tinha esquecido. Meu irmão esqueceu de me liberar, mas o Senhor não se esquece de nós. Ele tem tudo no tempo dele. Ele não se esquece de nós. E no momento que eu fiz o Pix do dízimo, mandei para o bispo Fernando, mandei para o bispo Natan, e eu fiquei muito emocionada, porque as liberações do Senhor vieram para a minha vida. Então eu quero, através desse testemunho, de R$ 55,26 que eu fiz na sexta-feira, à noite, que já era, acho que 10 horas no momento que a gente estava fazendo, para hoje, às 3 horas da tarde, o Senhor liberou na minha vida R$14 mil. Já fiz o meu Pix do meu dízimo, agradecendo ao Senhor, chorando, me emocionando e acreditando na palavra que é liberada desse altar. Deus abençoe a todos. Bispa, Deus abençoe sua vida. Todas as vezes que eu encontro com a bispa, que eu abraço a bispa, eu falo, a Senhor mudou a minha vida através da palavra do Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês. Bispo, Deus abençoe. Amém. Você coloca de pé, por gentileza. Tem mais um testemunho que eu vou guardar para daqui a pouco. E na realidade tem mais 6 testemunhos, mas eu não vou conseguir passar tudo hoje. E são todos os testemunhos voltados às ofertas da viúva, aos passos de fé, às decisões em obedecer integralmente ao Senhor. Então a realidade é o seguinte, pessoal, repita comigo: os céus estão abertos. E você precisa acreditar nisso. Está acontecendo. E aonde você vê, tem testemunho. Muitos e muitos testemunhos. Hoje, se eu não estou enganado, eu acho que eu enviei para a bispa 10 testemunhos. Só eu. Eu não sei os outros pastores, bispos também. Então, Deus está fazendo. Então, creia no que Deus está fazendo na nossa vida, no Ministério Mudança de Vida. Cante, mulher estéril. Cante. Esse é o seu momento. Chegou a sua hora de cantar. Pegue o seu propósito nesse momento e vamos orar. E vamos falar com Deus e acredite. O segredo está, se encha do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Porque este está o segredo para nós vivermos os maiores milagres, o sobrenatural, o extraordinário na nossa vida. Pegue o seu propósito e vamos orar. Meu Deus, meu Pai, nós apresentamos, meu Pai, neste momento,
os nossos propósitos. E eu peço, meu Deus, abençoa o nosso povo, abençoa a igreja, abençoa o Ministério Mudança de Vida. Eu peço, meu Pai, visita o nosso povo, visita, meu Pai, aqueles, Senhor, que estão dando passos de fé, aqueles que acreditam, aqueles que derramam, aqueles que estão transbordando, aqueles que estão se vestindo desta palavra, meu Pai. Eu declaro, meu Pai, uma restauração, eu declaro uma restituição, eu declaro milagres sobrenaturais na vida do nosso povo, da igreja, do ministério Mudança de Vida, meu Deus. Nós declaramos, meu Pai, meu Deus, uma restauração, Senhor. Restaura, Senhor, o financeiro, restaure, meu Pai, a saúde, restaure, Senhor, o emocional, restaure, meu Pai, o profissional, restaure, meu Pai, aquilo, Senhor, que está em ruínas, que está devastado, que está destruído, meu Deus. Eu peço, meu Deus, visita o nosso povo, visita o nosso povo. Eu declaro em o nome do Senhor Jesus, que toda a carga, que todo demônio que se levantou para achatar, para amornar, para dividir, para travar o nosso povo, eu quero ordenar agora: pega tudo que é teu, pega tudo que é teu da igreja, pega tudo que é teu do Ministério Mudança de Vida, pega tudo que é teu da nossa casa, da nossa família, em o nome do Senhor Jesus, e saia, saia, e saia, em o nome do Senhor Jesus. Estenda suas mãos para a direção aonde você precisa que hoje Deus abra esta porta. Qual é o lugar? É no seu trabalho? É na sua casa, é em um hospital que tem um parente, é algum fórum, na área judicial, na justiça. Você precisa que uma causa seja liberada, você precisa que um acordo, um contrato seja assinado. Estenda as tuas mãos e declare, meu Deus, eu declaro que essa situação está resolvida, eu declaro que esta situação já foi solucionada, já foi acertada. Eu declaro que essa situação doente já está curada. Eu declaro esse parente saindo deste hospital. Nós declaramos, meu Pai, estes parentes, este familiar saindo do hospital. Eu declaro uma provisão, eu declaro uma provisão divina, eu declaro a imensa provisão da graça sobre nós. Meu Pai, nós declaramos causas judiciais sendo dadas favoravelmente, sentenças, meu Pai, para nos favorecer, contratos sendo assinados. Nós declaramos, meu Pai, a divisão, a contenda dentro da nossa casa, na nossa família. Meu Deus, a partir de hoje, nós colocamos um ponto final, meu Deus, e a contenda, a divisão, a mornidão, a imoralidade, os vícios, já saiu da minha casa. Nós declaramos, meu Deus, que esse espírito maligno já saiu da minha casa, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, eu quero que nesse momento, como um ato profético, você coloque a mão neste banco, nesta cadeira, e declara qual é o familiar que você quer sentado aí. Qual é a pessoa que você declara? Ela já está convertida, ela está salva, estará do meu lado, estará aqui comigo, louvando, adorando a Deus. No propósito dos 52 dias, eu não vou terminar esse propósito sem a minha família salva sentada nesta cadeira. Eu declaro a minha mãe, o meu pai, os meus filhos, eu declaro esta pessoa que eu quero, que eu amo ela, eu quero que ela esteja aqui, este familiar, esta pessoa, este amigo, este tio, esta tia, este marido, esta esposa, declare, ele está sentado aqui pela fé. Eu declaro esta pessoa sentada aqui.
Eu declaro: esta pessoa está salva, essa pessoa está salva, essa pessoa está transformada. Eu declaro: os vícios já caíram por terra, os vícios caíram por terra. Nós declaramos, meu Pai, o nosso povo não viverá mais desta maneira, e nós declaramos salvos, libertos, transformados, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Nesse momento, pela fé, eu quero que você tome uma decisão. Você sabe que muitos, até então, não tomaram essa decisão de sair do barco, de entregar tudo que tem, de viver pela fé. E eu sei que muitas coisas ainda seguram você nesses lugares, com essa mentalidade: vai faltar, vai acabar, eu não vou ter como acertar, eu não vou ter como pagar. Mas como um ato de fé, decida agora que você vai se tornar este Eliaquim, você vai dar este passo. Eu vou andar uma milha a mais, eu vou andar uma milha a mais, e a partir de hoje, eu vou me tornar este Eliaquim, que seja um pano de prato, eu vou ser esse mantenedor, que seja um detergente, que seja um sabonete. A partir de hoje eu vou andar uma milha a mais, eu não vou mais pensar desta maneira, eu não vou ser mais escravo, eu vou andar uma milha a mais, vou dar esse metro quadrado, vou assumir esta área na minha vida, porque eu quero romper. Os céus estão abertos e eu quero esta provisão divina sobre mim, em o nome do Senhor Jesus. E eu quero que você, já vestido desta mentalidade, e aqueles que já são Eliaquins, mantenedores, andando uma milha a mais e dando um passo maior em Deus, e assumindo e decidindo: a partir de hoje eu vou andar uma milha a mais, porque eu sei, o que eu plantar nesta terra eu vou colher 100 por 1, será uma colheita farta, como eu estou vendo, é incalculável. Vários testemunhos nós ouvimos aqui, da imensa provisão da graça. O último foi 55, e depois de alguns dias foi 14 mil que entrou, uma causa de 10 anos. Deus está derramando sobre nós. E eu quero que os Eliaquins, todos aqueles que assumiram, venham na frente para nós fazermos o clamor. Você que tem aquilo que representa a sua vida financeira, traga também carteiras de trabalho, documento, aquilo que representa a sua vida financeira. Vem aqui e assuma a sua posição, e vamos realizar esse grande clamor, para que hoje, Deus abra essas portas. Eu declaro que Deus está abrindo portas hoje aqui, e eu creio que os céus estão abertos, e está derramando sobre nós bênçãos sem medidas, e nós cremos que restaurações acontecerão aqui nesta segunda-feira, em nome do Senhor Jesus. Venha na frente, chegue mais perto, você que está aí atrás, você que fala: bispo, ainda não decidi, decida, sai do seu lugar, venha na frente para receber essa bênção. Deus quer te abençoar. Para de pensar, nós não podemos pensar muito. Deus, ele não pede para o povo pensar, Deus pede para o povo obedecer. Só obedeça, porque Deus vai te abençoar. Não pense, faça. Assuma a sua posição. Deus está derramando aqui, em o nome do Senhor Jesus. Você que tem nas suas mãos algo que represente a sua vida financeira, documentos, contratos, causas na justiça, causas trabalhistas, você que tem o nome dos seus clientes na tua mão, você que tem esses documentos, você que já tem um projeto na tua mão: bispo, eu tenho um projeto, parece impossível, mas Deus colocou no meu coração em abrir esta empresa. Eu quero que você segure em suas mãos, traga à tona. É como seu painel extraordinário nas suas mãos. Você vai segurar aquilo que é teu.
E nós vamos orar, todos os obreiros, os pastores, nós iremos orar e concordar com a tua vitória, e nós cremos que nesta segunda-feira nós veremos portas abertas, respostas e definições aqui hoje, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós entramos, meu Pai, em guerra, meu Pai, como uma guerra espiritual, e eu quero ordenar agora que toda trava, que todo bloqueio que até hoje amarrava o nosso povo, bloqueava o nosso povo, nós ordenamos agora, pega tudo que é teu, em nome do Senhor Jesus, e saia daqui, desaloja da nossa vida, desaloja da nossa casa, desaloja da nossa empresa. Meu Deus, eu quero abençoar, meu Pai, eu quero abençoar a cada ele aqui, meu Deus, eu concordo, meu Pai, com os projetos, eu declaro, meu Pai, esses projetos materializados, concretizados, realizados, cumpridos, eu concordo, eu abençoo, meu Deus, a cada ele aqui, eu declaro, meu Pai, respostas, definições, portas abertas aqui hoje, nós declaramos, meu Pai, portas abertas, respostas e definições hoje aqui, meu Deus, abra essas portas, meu Pai, favoreça, derrame a imensa provisão de graça, a imensa provisão da graça sobre o nosso povo, nós declaramos a imensa provisão da graça, a imensa provisão da graça, a imensa provisão da graça, meu Deus, favoreça, abençoe, cumpra todos os desejos, todos os pedidos, todos os projetos, eu consagro, eu abençoo, eu consagro, eu abençoo, eu declaro, meu Pai, portas abertas, eu declaro, meu Pai, portas abertas, eu declaro o seu passo de fé que você deu hoje, que você receba 100 vezes mais, 100 vezes mais aquilo que você realizou, 100 vezes mais aquilo que você realizou, esse passo que você deu, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo sua vida, eu declaro, meu Pai, respostas e definições, 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 eu concordo, eu declaro, meu Pai, respostas e definições, respostas e definições, responda o nosso povo, abra as portas, favoreça o nosso povo, favoreça o nosso povo, eu declaro, meu Pai, o nosso povo favorecido, sendo cheio, tomado pelo poder do Espírito, meu Deus, eu declaro, meu Pai, portas abertas, o favor de Deus sobre a vida do nosso povo, eu abençoo, eu consagro a igreja, eu consagro, meu Pai, o Ministério Mudança de Vida, eu consagro, meu Pai, eu declaro, meu Pai, projetos materializados, concretizados, realizados, em o nome do Senhor Jesus, eu consagro, eu abençoo, meu Pai, declaro os projetos materializados, concretizados, realizados, eu declaro portas abertas, eu declaro novos clientes, contratos milionários, em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo e consagro a sua vida, eu declaro que aonde você tocar, aonde você pisar, prosperará, que o favor de Deus te persiga, que a graça de Deus te persiga, em o nome do Senhor Jesus, eu consagro, eu abençoo, meu Pai, o nosso povo, eu abençoo e consagro, meu Pai, a vida do nosso povo, eu declaro a imensa provisão da graça, a imensa provisão da graça, a imensa provisão da graça, eu concordo, eu abençoo, meu Pai, a cada projeto, eu declaro materializados, concretizados, realizados, confirmados, eu consagro, meu Pai, os projetos do nosso povo, eu declaro os projetos materializados, concretizados, realizados, confirmados, em nome do Senhor Jesus, eu consagro e abençoo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro, meu Pai, portas abertas, meu Deus, a imensa provisão da graça, a imensa provisão divina, eu declaro o favor de Deus sobre eles, e que aonde eles tocarem, aonde eles pisarem, prosperarão, eu consagro, eu abençoo, meu Pai, declaro a imensa provisão da graça, a imensa provisão da graça, eu declaro, meu Pai, respostas e definições, respostas e definições, respostas e definições, respostas e definições aqui hoje, nós declaramos respostas e definições aqui hoje, aonde o nosso povo tocar, aonde o nosso povo pisar, prosperará, crescerá, eu consagro, abençoo sua vida.
vida. Eu declaro, meu Pai, projetos materializados, concretizados, realizados, confirmados. Eu abençoo, meu Deus, e declaro favor, a graça sendo derramada sobre elas, e elas sendo favorecidas, honradas, abençoadas. Eu declaro, meu Pai, a imensa provisão da graça. Eu declaro portas abertas. Eu declaro que aquilo que estava travado, amarrado, bloqueado, caia por terra hoje, em o nome do Senhor Jesus. Eu consagro, abençoo, meu Pai, a vida deles. Eu declaro, meu Deus, respostas e definições, respostas e definições, respostas e definições, respostas e definições, em o nome do Senhor Jesus. Respostas e definições. Eu consagro, eu abençoo, meu Pai, o nosso povo. Eu declaro, meu Pai, a imensa provisão da graça sobre o nosso povo, a imensa provisão da graça, a imensa provisão da graça. Eu consagro, abençoo, meu Pai, o nosso povo. Nós declaramos os projetos materializados, concretizados, realizados, os projetos confirmados, realizados, materializados. Eu declaro, meu Pai, definições, respostas e definições, respostas e definições, respostas e definições. Eu abençoo, meu Pai, consagro, meu Deus, a vida deles. Eu declaro, meu Pai, portas abertas. Meu Deus, eu declaro situações que até hoje impedia a prosperidade, caia por terra. Eu declaro prosperidade, crescimento. Eu declaro, meu Pai, um florescer hoje aqui, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, eu declaro, meu Pai, a imensa provisão da graça, a imensa provisão da graça, a imensa provisão da graça, a imensa provisão da graça sobre o nosso povo. Eu declaro, meu Deus, o nosso povo vivendo, meu Pai, milagres inéditos, portas abertas, o favor de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso povo. Eu concordo, eu abençoo, meu Pai, declaro a imensa provisão da graça, a imensa provisão da graça. Nós abençoamos, nós concordamos, nós declaramos, meu Pai, materializados, concretizados, realizados, confirmados, autorizados. Eu abençoo, meu Deus, e declaro, meu Deus, portas abertas, a imensa provisão da graça sobre o nosso povo, a imensa provisão da graça sobre o nosso povo. Eu declaro respostas e definições, respostas e definições, respostas e definições, respostas e definições, em o nome do Senhor Jesus. Eu concordo, eu abençoo, meu Pai, declaro, meu Deus, os projetos materializados, confirmados, realizados, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, concordo com cada projeto, com cada pedido, meu Pai, com cada oração. Nós abençoamos o nosso povo, nós abençoamos a igreja, nós abençoamos o Ministério Mudança de Vida. Meu Deus, eu consagro, eu abençoo, meu Deus, a vida deles. Eu declaro crescimento, a abundância, eu declaro visão, eu declaro, meu Pai, imensa provisão da graça, a imensa provisão da graça. Eu abençoo e declaro o início de um novo tempo, um tempo de conquistas, de crescimento, de restaurações sobre a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Deus, e concordo, meu Pai, com cada projeto, com cada pedido, com cada oração, meu Deus. Nós abençoamos, nós concordamos, nós declaramos, meu Pai, a imensa provisão da graça. Nós declaramos, meu Pai, a imensa provisão da graça. Eu concordo, eu abençoo seus projetos, declaro materializado, concretizados, realizados, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro seus projetos materializados, concretizados, realizados. Receba a tua vitória, receba aquilo que você veio buscar, receba aquilo que você veio buscar, receba aquilo que você veio buscar, receba aquilo que você veio buscar. Recebam respostas e definições hoje aqui. Eu declaro respostas e definições, respostas e definições, respostas e definições na vida do nosso povo, respostas e definições na vida do nosso povo, respostas e definições na vida do nosso povo. Eu declaro, meu Pai, um dia, meu Pai, de portas abertas, crescimento, abundância, rompimentos, em o nome
nome do Senhor Jesus, eu declaro, meu Pai, crescimento, abundância, rompimentos aqui hoje. Eu abençoo, meu Deus, e eu declaro, meu Pai, nosso povo vencendo, rompendo. Meu Deus, eu consagro a cada propósito, a cada pedido, a cada propósito, a cada pedido. Nós declaramos, meu Pai, o nosso povo está voltando aqui hoje com aquilo que eles vieram buscar. Recebam o que vocês vieram buscar. Recebam o que vocês vieram buscar. Recebam esta unção, este poder que abra portas, que abrem portas, que abrem portas. Vejo as portas sendo abertas. Eu declaro 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 portas sendo abertas. Receba a tua vitória. Receba aquilo que você veio buscar. Receba a sua vitória. Receba aquilo que você veio buscar. Receba as suas vitórias. Receba a sua vitória. Receba aquilo que você veio buscar. Receba aquilo que você veio buscar. Receba aquilo que você veio buscar. Em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo, meu Pai, e declaro, meu Pai, respostas e definições. Respostas e definições. Eu declaro, meu Pai, que o nosso povo hoje volta, meu Deus, com portas abertas, vivendo, vencendo e testemunhando. Portas abertas aqui hoje. Portas abertas aqui hoje. Portas abertas aqui hoje. Portas abertas aqui hoje, meu Pai. O favor de Deus sobre a vida do nosso povo. O favor de Deus sobre a vida do nosso povo. Nós declaramos respostas e definições. Respostas e definições. Respostas e definições. Respostas e definições hoje aqui, meu Deus. Nós declaramos respostas e definições hoje aqui. Uma segunda-feira de portas abertas. Uma segunda-feira de respostas e definições. Uma segunda-feira de respostas e definições. Uma segunda-feira de respostas e definições. Nós declaramos respostas e definições. Respostas e definições. Respostas e definições hoje aqui. Nós declaramos respostas e definições. Respostas e definições hoje aqui. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Meu Pai, nós declaramos, meu Pai, o nosso povo vencendo, rompendo. Meu Pai, nós declaramos, meu Pai, que tudo que nosso povo colocar as mãos prosperará, crescerá, florescerá. Eu declaro que aonde você colocar as suas mãos prosperará, crescerá. As minhas mãos, declare que as minhas mãos gera riqueza, gera prosperidade, gera riqueza, gera prosperidade. Nós declaramos, as nossas mãos geram riqueza, geram prosperidade. Recebam aquilo que vocês vieram buscar em o nome do Senhor Jesus. Nós declaramos, meu Pai, que nesta segunda-feira nós daremos testemunhos que nós nunca demos. Nós pisaremos em lugares que nós nunca pisamos. Nós tocaremos em bênçãos que nós nunca tocamos. Nós declaramos no mundo espiritual que eu vou testemunhar aquilo que hoje eu vim buscar, ainda esta semana, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro que o momento é de você cantar. Cante, mulher estéril, porque você já está de 6 meses. Nós declaramos, meu Pai, como falava de Isabel, falavam que ela é estéril, mas ela já está de 6 meses. Você já está de 6 meses. Declara que essa situação, ela já está de 6 meses e ela será gerada. Você viverá os seus milagres. Hoje é o dia de você viver os seus milagres. Hoje é o dia que Deus está confirmando a obra das tuas mãos. E assume com Deus hoje: eu vou andar 1 milha a mais. E eu não vou mais desperdiçar a minha vida. Eu não vou desperdiçar esta unção, porque os céus estão abertos para mim. Fala o seu nome e diga: o favor de Deus, o favor de Deus,
está sobre mim. A graça de Deus está sobre mim. E aonde eu tocar, prosperará, crescerá, florescerá, vai abundar. Eu declaro que a partir de hoje, testemunhos, milagres, serão diários na minha vida. Todos os dias, o favor de Deus vai me cobrir. E eu verei milagres. O extraordinário de Deus na minha vida acontecer em o nome do Senhor Jesus. Pela fé, eu quero que você visualize isso que até hoje parecia impossível na sua vida. Você vai visualizar, e da mesma forma que Jacó, ele visualizou, ele criou e fez um ato profético, pegando aqueles gravetos, aquelas varas e colocando nos bebedouros. Você vai fazer isso a partir de hoje. Você vai criar algo assim. Se for a criação de uma empresa, você já vai fazer a camiseta, vai fazer o cartão, já vai colocar o nome dessa empresa, nessa empresa. Se há um cliente que você quer, um cliente grande, você vai colocar o nome desse cliente, vai colocar na sua parede já, e o faturamento, que vai vir, as vendas que virão dele, o seu salário, a mesma coisa, vai ser tudo. Você vai fazer como Jacó, vai colocar na água, da mesma forma que ele entendeu. E nós temos que entender que será pelo poder do Espírito. Então você vai deixar a água do Espírito te tomar, e você vai andar cheio do Espírito. Você vai buscar o Espírito Santo, e Ele vai te favorecer. E independente se tentarem te prejudicar, mudar 10 vezes o seu salário, sempre Deus vai te favorecer. Porque aquele que é abençoado, abençoado será. E toda maldição Deus transforma em bênção. E toda maldição que lançaram sobre você, Deus está transformando em bênção. E eu declaro que tudo que lançaram, que você era estéril, você iria fracassar, nunca iria romper, cai por terra hoje. Você não anda mais com essa carga. A partir de hoje você deixa neste altar, você sacode, você deixa neste altar, e você nunca mais vai andar com estas mentiras, porque a partir de hoje o poder do Espírito te tomou, e você verá as glórias, as maravilhas, a unção que vem do Senhor tomando a tua vida. É da mesma maneira que há uma semana atrás nós vimos o dunamis de Deus neste altar. A bispa ficou quase 10 horas seguida, derramando, transbordando, e os milagres acontecendo, e as curas acontecendo, e os testemunhos acontecendo. Você está debaixo desta unção. Isso está sobre você. Esta unção, este poder já está na sua vida. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Da mesma forma, Isabel estava com 6 meses. Era uma questão de tempo para pegar o bebê nas mãos. Então, pela fé, você já vai ver esse bebê nas suas mãos, esses milagres nas suas mãos. Você vai estar já na sua posse, vai ter nascido já. Em o nome do Senhor Jesus, eu concordo com seus propósitos e declaro materializados, concretizados, realizados, confirmados para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e vamos realizar a oração da concordância em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós oramos, meu Pai, juntamente como uma família, como um só corpo, meu Pai, em um só clamor, em um só, meu Pai, pedido, em uma só oração, meu Pai, nós concordamos e declaramos, meu Pai, nossos projetos materializados, confirmados, realizados. Nós declaramos o favor de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e eu concordo, meu Pai, com cada projeto
projeto e declaro materializados, concretizados, realizados, confirmados. Nós declaramos vitória, vitória, vitória. Nós declaramos, meu Pai, todos aqui, nós sairemos daqui para testemunhar, para glorificar, meu Deus, o que o Senhor fez hoje aqui. A vitória é nossa, as portas estão abertas, as portas estão abertas, os portões estão abertos, os céus estão abertos e nós veremos a glória de Deus na igreja, no ministério, na nossa vida, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Nós concordamos, meu Pai, com cada oração. Repita comigo: eu concordo com esta oração. Ligo na terra para que seja ligado nos céus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Você pode, como um ato de fé, nós, ao invés de nós cantarmos, nós darmos o nosso grito de vitória. Então dê esse grito de vitória: Jesus! Nós já concordamos e ligamos, meu Pai, a vitória é nossa, em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado. Obrigado pelo que o Senhor fez aqui, meu Deus. Meu Pai, eu me visto, meu Pai, desse grito como um ato profético, cantando, alargando as tendas, enfincando as estacas, esticando as cordas, porque a nossa família já cresceu, em o nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver, a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.